pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Sanches, para quem ainda não me conhece. E vocês estão aqui no meu canal de costura criativa. E hoje eu vou ensinar para vocês, aliás, nós vamos bater um papinho, vamos conversar sobre facilitadores. O que são facilitadores? O próprio nome diz, são pecinhas que facilitam o nosso trabalho, colocadores, aparelhos, dentre muitas coisas que tem na costura criativa, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre calcadores, os que vieram com a máquina e alguns que eu adquiri para facilitar o meu trabalho, tá? Eu tenho aqui um kit com 32 calcadores, mas nós vamos conversar sobre alguns deles que eu utilizo sempre. Como, por exemplo, este aqui de viés, que vocês já viram muitas vezes eu utilizar, ok? E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, aqui embaixo tem o link do meu grupo no Facebook, onde eu tiro dúvidas, deixo sugestões, coloco lá os moldes, passo lá todos os dias para bater um papinho e conversar com as meninas, tá? Também, quem quiser tirar dúvidas, tem aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o seu like, partilha e pode deixar os comentários que eu também respondo por aqui, ok? Vamos lá então? Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns facilitadores que eu utilizo no meu trabalho. Esses primeiros que eu vou mostrar são os que vieram com a minha máquina. Eu utilizo uma máquina doméstica, é uma Singer. Esses que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vêm normalmente em todas as máquinas. Algumas máquinas vêm com uns a mais ou alguns a menos, ou alguma pequena diferença. Mas é o trivial, tá? Que é este daqui, que é um calcador normal, tá? Vou chegar mais aqui pertinho para vocês verem. Ele é o tradicional, que eu utilizo para costura retas, arredondadas, zigue-zague, todos os pontos decorativos. Esse daqui dá para utilizar com tudo que você vai fazer com a sua máquina, tá? Mas também tem os facilitadores já dentre esses, que é, por exemplo, esse daqui, é pro zíper. Ele vem com duas canaletas aqui embaixo e duas aberturas. Você movimenta a agulha da máquina e coloca ela na posição que você quer, pro lado direito ou pro lado esquerdo, e coloca o seu zíper, tá? Nós temos essa pecinha aqui, muito pequenininha, ela tem aqui uma voltinha, por quê? Porque ela precisa de um espaço aqui embaixo, é para pregar o botão, tá? Então, é uma pecinha muito simples, pouco utilizo também, tá? Essa daqui também é um caseador para você colocar. Ela tem aqui as medidas, e conforme as medidas você encaixa e faz o caseado de acordo com o tamanho que você quer. Também é uma peça que eu pouco utilizo. Essa daqui já é uma pecinha que eu já utilizei algumas vezes e de vez em quando eu utilizo. Ele serve para marcar. Ele tem um orifício por trás do pezinho da máquina, da haste, que você encaixa e ele marca de acordo com o que você quer a distância. E ele é muito bom para você utilizar para fazer uma tela C, por exemplo, ou qualquer outra marcação que você queira fazer. Ele também é muito prático, tá, gente? Essa pecinha aqui, acredito eu que todos vocês conheçam. Ele tem aqui essa partinha pequena e essa um pouco mais larga, que é para você utilizar como chavinha nos parafusos da sua máquina, tá? Para você tirar a base para poder limpar, para você apertar a tensão da caixa da bobina, para você tirar e colocar a agulha. Então, esse aqui funciona como uma chavinha, tá? Temos essa outra pecinha aqui também. Todas essas que eu estou mostrando agora, gente, foram as pecinhas que vieram com a minha máquina, ok? Essa outra pecinha aqui, ele é um inibidor. Ele é um inibidor do transporte da máquina. Transporte, dentinhos da máquina, como vocês quiserem chamar. Porque ele tem essa parte aqui, que tem aqui um vazado aqui em volta. E tem aqui o meio, aonde a agulha entra e você faz todos os movimentos com a agulha, os zigue-zague, os pontos decorativos, só que ele inibe o transporte, tá? É muito legal até para utilizar, dependendo do quilt que você for fazer, ele ajuda bastante. E temos esta outra pecinha aqui,
que vocês também devem conhecer, é para limpar a sua máquina, que convém fazer isso todas as semanas. E aqui nós temos o nosso descosturador, tá? Ele tem muitas utilidades, além de descosturar, também dá para fazer utilizando o caseado, dá quando a gente quer fazer algum cortezinho também no tecido. Ele é muito prático. Esse daqui foi o que veio com a minha máquina, mas eu tenho outros aparelhinhos desse daqui, porque ele é muito útil. Alguns têm aqui uma bolinha, que é para não furar o tecido. Ele tem uma utilidade muito boa. Qualquer dia nós vamos falar muito sobre ele, tá? Além desses todos que eu mostrei para vocês aqui, que são os que vêm com a minha máquina, todos esses vieram com a máquina, além da bobina, o prendedor de carretel e tudo, que não nos interessa muito falar sobre isso agora. O objetivo hoje é falar mais sobre os calcadores da máquina, então fica aqui de lado. Além desses, eu tenho aqui um kit que eu adquiri de calcadores específicos. Opa, pronto, já estão caindo todos aqui, gente. Deixa eu só arrumar isso direito. E deixa eu pegar aqui um fugitivo, tá? Vem aqui, meu queridinho. Pronto. Aqui, deixa eu pegar com jeitinho agora. E vou dar só uma levantadinha para vocês verem, porque senão eles vão cair todos. Eu tenho aqui 32 calcadores, tá? Mas eu vou falar sobre alguns, só sobre alguns, que são os que eu mais utilizo aqui na costura criativa, tá? Como, por exemplo, este, vocês conhecem muito bem este pezinho aqui, esse calcador. Ele é de teflon. E eu utilizo ele para tudo que é plásticos e sintéticos, tá? Por quê? Porque ele sendo de teflon, ele faz com que deslize com muito mais facilidade, tá? Então, você não tem aquela dificuldade para costurar se você utilizar este, ok? É uma grande diferença entre os dois. Muitas pessoas que não têm o de teflon, tem lá os truquezinhos de colocar uma fita crepe e tal, também funciona. Mas hoje tem muito mais facilidade de vocês encontrarem esses calcadores, tá? Então, vale muito a pena investir individualmente em alguns básicos que vocês precisam, não tem que adquirir um kit todo como este, tá? Eu tenho ele porque me interessou ter, ok? Mas ele é muito prático. Então, para plástico, sintético, napa, utilizo ele, tá? Então, volta aqui. Esse daqui também é muito interessante. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ele tem aqui tipo umas ranhuras. É um medidor, porque você consegue colocar, por exemplo, o tecido e você pode marcar aqui e fazer a costura seguindo essa linha. Então, é como se ele tivesse uma réguazinha aqui para você utilizar. Então, ele facilita muito, porque você consegue fazer as suas marcações, tá? Além deste daqui, tá? Você pode utilizar este, mas pode utilizar este também. Ele tem outras utilidades que um dia nós vamos conversar sobre um por um desses aqui, com mais calma, e eu vou pegar o tecido, o material, e vou fazer o trabalhozinho com um de cada vez. Hoje nós vamos falar, assim, mais o básico sobre eles, tá? Este daqui também é um que eu utilizo muito, vocês devem conhecer. Em algumas máquinas domésticas eu já vi que já veio um aparelho desse. Ele aqui na parte de baixo, ele tem aqui essas duas canaletas. Olha, se você olhar assim, ele tem duas canaletas. Ele é para você colocar o vivo. Colocar e fazer o vivo. Porque muitas vezes, eu já coloquei aula aqui no canal, eu utilizando esse aparelho, preparando o vivo e depois colocando o vivo com ele, tá? Então, dá para vocês verem aqui. A luz atrapalha um pouquinho, mas vocês conseguem ver, não é? Ele é assim, ó, tem essas duas canaletas embaixo, é a medida exata para passar o cordão do vivo,
tá? Seja ele pronto, se vocês comprarem o vivo pronto, ou se vocês quiserem fazer o vivo, tá? Esse outro aqui também é muito interessante, gente, olha, não parece. Aqui na parte de cima, olha, tá coberta por um acrílico, esses roletezinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês por trás, olha. Ele tem esses roletezinhos, esse rolete grande aqui à frente, ele tem umas ranhuras, que é pra mesmo passar. É como se fosse aqueles pneus de trator, que tem aquela ranhura a todo o terreno, que é pra subir. E tem aqui também, atrás, essas duas rodinhas. Conseguem ver bem, não é? Pronto, assim vocês conseguem ver bem. Por quê? Para vocês utilizarem por exemplo, vai costurar 2 ou 3 camadas de ganga, vai utilizar uma ganga, um tecido jeans com manta, e ele fica muito grosso, fica assim mais pesado para ir na máquina, então esses roletezinho aqui ajuda a encaminhar junto com o transporte da máquina com mais facilidade, quando você costura algumas peças muito grossas, tá? Então, ele é muito prático para isso também. Esse daqui também eu utilizo ele, gente, que ele é muito legal. Ele tem aqui embaixo, olha, essa partezinha é um alinhador, olha, tá? Então, você pode movimentar ele, olha, ele vai moldando de posição. Ele é muito interessante para vocês fazerem a costura, utilizar ele como guia para costurar. Tem outros aparelhinhos aqui que também tem essas guias, como esse daqui, por exemplo, olha. Ele também tem uma guia, ó, tá? Eu tenho vários outros que tem guias, porque dependendo do uso que você vai fazer com eles, olha, esse aqui tem uma guia aqui no meio. Vocês conseguem ver, olha. Tá? Dependendo do que vocês forem fazer, tem várias utilidades. E esse daqui é um que vocês podem utilizar para vários trabalhos, porque a guia dele, você consegue movimentar. Esse é muito interessante. Tá? Utilizo ele também. Esses que eu estou mostrando para vocês são os que eu utilizo muito, tá? Esse daqui também é muito interessante. Eu gosto de utilizar ele muitas vezes quando eu tô fazendo uma tela C. Por quê? Porque ele tem essa parte do meio aqui vazada e ele tem outra utilidade, porque ele tem essa parte aqui do meio assim, olha, vocês conseguem ver? Ele tem aqui uma canaleta. Ele é muito legal para você colocar lantejola e outras coisinhas também, tá? Mas eu gosto muito de utilizar ele quando eu tô fazendo uma tela C. Quando eu tô fazendo uma tela C, ele tem aqui, me deixa aqui uma visão muito boa. Tanto este como este daqui no transparente, se eu quero ter uma visão boa, com uma abertura e transparente para ver por baixo, tudo, eu tenho esse daqui também, tá? Cada um tem a sua utilização específica, mas eu também fui me adaptando a eles e utilizando de acordo com a necessidade que eu tenho no momento, tá? Esse daqui, algumas pessoas já conhecem ele também, é o de quilt. Vou colocar ele aqui. Ele tem a parte aqui de baixo, acrílica, transparente. Essa parte aqui, ela fica na parte onde você prende, onde tem a chavinha da agulha. Ele encaixa lá e ele faz o movimento junto, olha, tá vendo? Ele faz o movimento conforme, deixa eu tirar aqui o lápis, conforme desce e sobe a agulha. E ele tem essa parte transparente, olha, e você consegue ter uma visão boa do que você tá fazendo, tá? Esse aqui é muito legal, gente, muito, muito legal para quem quer trabalhar com quilt. O meu queridinho, que todo mundo que me acompanha já viu muitas vezes, é esta fofura, gente. Ele aqui, vamos lá. Ele aqui, ele tem essa ranhura aqui no meio, olha, tá? Ele tem aqui essa abertura, que é onde eu coloco o meu viés. E ele aqui, olha, ele tem aqui essa voltinha desse lado, essa voltinha desse lado, que é onde se encaixa exatamente a viradinha do viés, tá?
E aqui, ele tem aqui umas marcações, vocês conseguem ver, não quero que faça luz. Então, você consegue fazer a marcação, tem aqui 5 milímetros, 10, 15, 20 e 25. Então, você vem aqui e gira aqui, e você consegue abrir, olha, vocês estão vendo que ele tá abrindo aqui, ó. Então, eu coloco na medida que eu quero, conforme o tamanho que eu vou utilizar do viés, a medida que eu vou utilizar do viés. Eu posso tanto comprar o viés industrial, ou fazer o meu próprio viés e utilizo ele de acordo com o tamanho que eu quero, tá vendo? Olha o quanto ele abre, gente. E eu passo aqui o meu tecido. O viés entra, fica encaixadinho aqui, e eu passo o meu tecido aqui por dentro. Vou até utilizar esse aqui que vocês vão conseguir ver bem, olha. Tá vendo? Passo o meu tecido aqui. E também tem aqui essa outra chavinha que eu consigo controlar aonde eu quero que a minha agulha vá encaixar e bater aqui. Se eu quero que a agulha pegue bem na pontinha do viés ou não, tá? Então, eu só solto aqui, olha. E ele anda, tá? Conforme eu quero, tá? Então, vamos colocar ele aqui de volta no lugar. E vamos fechar novamente aqui, tá? Opa, fechando, tá vendo? Conforme eu vou mexendo, olha, ele vai fechando. Ele é muito prático, gente. Eu adoro, eu utilizo muito ele. Quem tem acompanhado, eu já fiz barrados de fraldas, eu já fiz acabamentos de babadores, babetes com ele. Enfim, já utilizei. Eu trabalho muito com maternidade e já utilizei ele em muitas peças para maternidade. Como porta-moedas, enfim, gente. Tudo que vocês queiram utilizar, quer dizer, quase tudo que vocês queiram utilizar com viés, vocês podem utilizar esse aparelhinho. Eu consigo utilizar ele fazendo cantos, dá um pouquinho de trabalho, mas ao mesmo tempo rende, porque o tempo que eu vou com ele na parte reta e adianto o serviço, eu dou umas paradinhas para fazer os cantos. Tiro ele e consigo fazer os cantos. Mas, para quem quer utilizar e fazer tudo que tenha partes arredondadas e que não tenha canto, dá para fazer ele, que é uma beleza, tá? Quem ainda não viu, olha aqui no canal e veja as aulas que eu coloquei, babetes e principalmente fraldas. Tem a aula do porta a primeira roupinha. Enfim, eu tenho várias aulas aqui que eu coloquei ele e utilizei, tá? Aliás, eu tenho várias aulas que eu tenho aqui no meu canal que eu utilizei esses aparelhos. Eu acho que vocês ainda não viram do Kilt. Alguns vocês não viram, mas o de Vivo, o de viés, o T-Flow, os de marcações para fazer uma tela C, com certeza vocês já viram, tá? Meninas, aqui no total, falando de calcadores, pezinhos de máquina, eu tenho o kit com 32, mais essas outras pecinhas que vieram com a minha máquina, são no total de 39. Então, um dia nós vamos conversar especificamente sobre cada um. Então, meninas, nós temos aí 39 aulas para fazer futuramente e conversar e mostrar um por um a sua utilidade. Essa foi uma aula assim mais de bate-papo, de dica. Espero que vocês tenham gostado. Eu já havia prometido já há muito tempo para as meninas lá no grupo e algumas meninas aqui no YouTube que também me pediram. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser falar comigo e conversar mais especificamente sobre cada um, gente, pode perguntar o que vocês quiserem. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Aqui embaixo tem o link do meu grupo lá no Facebook. Então, lá no grupo eu tô lá todos os dias. Então, vão lá pro grupo e perguntem, troquem ideia com as meninas lá, é muito legal. Quem não se inscreveu e tá conhecendo o meu canal agora, se inscreve no canal, partilha, deixa um like, ajuda o canal da Helena a crescer, gente. E também pode deixar aqui nos comentários, que eu de vez em quando tô passando por aqui
e tô dando uma olhada e respondendo todos os comentários de vocês, ok? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.